A paz do Senhor Jesus para você, professor, aluno, estudante da Palavra de Deus. Aluno da escola dominical, professor da escola dominical, você que gosta de estudar a Palavra de Deus na escola dominical, também na sua casa. É sempre uma alegria podermos estarmos juntos para meditarmos na Palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar aqui, trazer para você alguns subsídios da lição número 3 da classe dos adultos do primeiro trimestre de 2019, aula do dia 20 de janeiro de 2019. A natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Esse é o assunto que vamos estar, então, meditando um pouco. Essa lição traz como texto áureo Apocalipse capítulo 12, verso 9, que diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Verdade prática desta lição: os demônios são os anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu maioral, Satanás. Então, vamos lá estudar um pouquinho sobre este assunto. Então, nós já percebemos que a origem dos demônios, sua natureza perversa e sua submissão a Satanás serão nos apresentadas nesta lição. E isto são ensinos da Palavra de Deus. Faz parte da Palavra de Deus na questão chamada demonologia. Também a doutrina dos anjos, né? A demonologia também faz parte da doutrina dos anjos, com relação a Satanás e aos demônios, seres espirituais da maldade. O ponto 1 da nossa lição vai falar sobre a origem dos demônios. Subtópico 1, os anjos caídos e os demônios. Os demônios são os anjos que caíram e seguiram a Satanás na sua rebelião contra Deus. Então, estes são os demônios, aqueles anjos que seguiram a Satanás na sua rebelião contra Deus. Os textos bíblicos que nós podemos citar aqui, apenas as referências para você, é Apocalipse capítulo 12, verso 4, Isaías 14, 12, a seguir, e Ezequiel 28, 11 adiante. No subtópico 2 está explicado sobre a expulsão do querubim ungido. Nós vamos trazer alguns subsídios a mais para você que já lê a lição, você possa também se enriquecer ainda mais. Neste comentário, o comentarista diz que Satanás é o maioral dos demônios. Em Mateus 25, 41, nós lemos: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, você observa que neste capítulo 25, 41 de Mateus, palavras do Senhor Jesus Cristo, ele chama seus anjos. Então, o diabo aqui, Satanás, tem os seus anjos. Por isso que ele é considerado e, na realidade, é o maioral sobre os demônios. Isso não quer dizer, quando a Bíblia se refere aos anjos do diabo, não quer dizer que Satanás os tenha criado. Mas o ensino é que ele exerce influência e autoridade sobre os demônios, pois estes se sujeitam e se sujeitaram a ele. Há um outro texto na Bíblia, também em Mateus, que fala sobre a autoridade que Satanás exerce sobre os demônios. Esse texto é o texto de Mateus, capítulo 12, versículos 32 a 37. Esse texto diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou
que o cego via e o mudo falava. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Então, novamente, você observa aqui, nesse texto, Jesus falando sobre o reino de Satanás. Então, é claro o domínio de Satanás e a autoridade que ele exerce sobre esses demônios. Também a questão do querubim ungido. Querubim ungido. Lá em Êxodo, Ezequiel, capítulo 28, verso 14, está escrito: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Então esse texto é um texto profético, ali a profecia com relação ao príncipe de Tiro, mas é claro que nesse momento a profecia, em outras partes do texto, a profecia refere-se ao poder que está atrás do próprio príncipe ou rei de Tiro, que no caso era Satanás. Então, ao olharmos esse texto, tu eras querubim ungido para proteger, nós vemos aí o alto privilégio que Satanás tinha, o privilégio de ser um guardião ali no Monte Santo de Deus. Que alto privilégio, então, não tinha Lúcifer, não é? Aquele querubim ungido para proteger. Privilégio altíssimo. Também, o versículo 15 do capítulo 28 de Ezequiel diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, qual foi a iniquidade? A Bíblia vai mostrar para nós que o pecado de Satanás foi o orgulho. Lá em Isaías 14:14 está escrito: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esta profecia do capítulo 14, versos 11 a seguir do livro do profeta Isaías, também é uma profecia relacionada ao rei de Babilônia, mas que aqui também a profecia aplica-se àquele que está por trás do rei da Babilônia, que era o próprio Satanás. Por isso que existe o texto ali que não pode referir-se apenas ao rei de Babilônia, mas que aplica-se sim e encaixa-se perfeitamente em Satanás. E essa expressão aqui aplica-se a ele. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O orgulho de Satanás. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, o apóstolo Paulo dando recomendações a Timóteo acerca dos presbíteros, dos obreiros da casa de Deus. Entre as recomendações que ele dá, ele diz que o bispo não pode ser neófito, ou seja, não pode ser novo convertido, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, a soberba, o orgulho, foi o que trouxe condenação a Satanás e, portanto, é o pecado do diabo, a iniquidade que se achou nele, naquele querubim ungido para proteger. A iniquidade foi achada nele, a exaltação, o ensoberbecer-se, o orgulho. Isso trouxe queda a ele e outros que o seguiram por sua influência e autoridade. Subtópico 3 da lição vai falar sobre os demônios na cultura pagã.
Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20, nós vemos o apóstolo Paulo falando com relação um pouco sobre isso. Ele diz lá: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20. Então, era muito comum na cultura pagã, como é ainda hoje, a ação dos demônios e até mesmo essa cultura enraizada, entrelaçada com práticas demoníacas, onde o Deus verdadeiro é deixado de lado e serve-se, na realidade, a ídolos e que por trás destes ídolos estão os demônios. Então, toda prática religiosa, que algumas pessoas chamam até de culturais, mas que na verdade tem fortes vínculos religiosos, e que onde Deus é excluído, Deus verdadeiro é excluído, onde Jesus Cristo não é o centro da adoração, ou não é o meio através do qual a adoração é feita, isso tudo está se voltando aos demônios. E essa cultura pagã tanto estava impregnada nos dias de Paulo, como está também nos nossos dias. Nós não vemos a diferença alguma. Depois nós temos o ponto 2 da lição, que fala sobre a batalha no céu. E, em primeiro lugar, o comentarista vai tratar sobre o arcanjo Miguel e o dragão. Essa seção da lição aqui, o ponto 2, ela vai tratar da leitura bíblica em classe, que está em Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 10. Esse segundo tópico da lição trata sobre essa leitura bíblica em classe que eu acabei de citar. Então, o arcanjo Miguel e o dragão. Lá no verso 7 do capítulo 12 do livro de Apocalipse, diz que houve guerra no céu. Um estado de guerra sempre existiu desde a queda de Satanás. O que nós vemos aqui no capítulo 12 do Apocalipse é uma intensificação desta guerra que está para ocorrer nos últimos tempos. E Satanás, como dragão, ele aparece no livro do Apocalipse por 13 vezes. 13 vezes. E o arcanjo Miguel, que aqui a leitura cita Miguel, né, no capítulo 12, verso 7, apresenta o nome Miguel, ele é o arcanjo. Você pode conferir isso lá em Judas, a epístola de Judas, versículo 9. Arcanjo quer dizer o chefe dos anjos, o principal. E lá em Daniel, capítulo 10, versículo 13, nós encontramos lá o guerreiro vitorioso que é Miguel. Esse líder, esse chefe dos anjos, poderoso, que pelejou contra Satanás. Segundo Judas, versículo 9, por causa do corpo de Moisés. Em Daniel, é aquele que vem em socorro para a chegada da revelação a Daniel com relação ao povo de Israel. Portanto, ele é aquele que peleja em favor da nação de Israel. E aqui nós vemos, no capítulo 12 do Apocalipse, essa batalha final aqui de Miguel e seus anjos batalhando e derrotando Satanás e seus demônios. E essa batalha está para ocorrer ainda. Por quê? Porque naquela batalha vai acontecer a expulsão de Satanás. Ele vai perder o seu lugar nas regiões celestiais. Lá em Efésios capítulo 6, verso 12, diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, que é o assunto da lição, a batalha espiritual, por isso que nós estamos aprendendo sobre esse assunto. Então, mas temos que lutar ou guerrear contra os principados, as potestades, o príncipe das trevas deste século, nas regiões celestiais. Então, em capítulo 12 de Apocalipse, vai mostrar a expulsão de Satanás. Ele vai perder a sua ação
nas regiões celestiais. Por isso que o versículo 8 do capítulo 12 de Apocalipse diz: mas não prevaleceram, ou seja, Satanás e os seus anjos não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, porque ele vai ser expulso dessa região. E o subtópico 3 do ponto 2 fala sobre a vitória final sobre Satanás. Nós todos sabemos que Jesus Cristo já derrotou Satanás e todos os demônios e todas as forças do mal pela sua morte na cruz. Agora, no fim dos tempos, ocorrerá com Satanás e seus anjos caídos o desfecho de toda essa derrota que eles já estão envolvidos nela pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no fim dos tempos, nós observamos o seguinte, que conforme nós já citamos, ele vai perder o seu lugar nos céus. Diz Apocalipse capítulo 20, verso 3, que ele será amarrado por 1000 anos para o reino milenial de Cristo. Ora vem, Senhor Jesus, estabelecer o seu reino. E, finalmente, ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Então, o diabo, o príncipe deste mundo, ele já está julgado. Seus anjos caídos também não têm mais condição alguma de recuperação. E todo o seu reino será derrotado. E, finalmente, ele será lançado no lago de fogo e enxofre, que, como o próprio Senhor Jesus disse, foi preparado para o diabo e seus anjos. E ali vai ser o fim total e a condenação eterna de Satanás e de seus anjos. Tópico 3 da nossa lição vai falar sobre o maioral dos demônios, que nós já falamos, é o próprio Satanás. Lá em Mateus 12, 24, você encontra a palavra Beuzebu. Beuzebu significa Senhor da casa. E você observa também no capítulo 12, verso 26 de Mateus, a expressão Jesus falando seu reino. Então, o reino de Satanás, e ele é o superior, o comandante, o líder, a autoridade dos demônios. E aqui na lição, o comentarista apresenta Satanás como a serpente, Satanás como o próprio nome Satanás e o diabo. A serpente, aquela mesmo que enganou Eva. Gênesis capítulo 3, verso 1 a 4. O próprio Satanás ali enganando Eva. A arma do engano, na mentira, o engano principalmente, a mentira, são as armas de Satanás que ele usa. O próprio Jesus disse que quando ele profere a mentira, fala daquilo que lhe é natural, porque ele é mentiroso desde o princípio, porque ele mentiu para os nossos pais, Adão e Eva, lá no início da criação do homem, o mentiroso, o enganador. Satanás, em hebraico quer dizer Satã, que significa adversário. Ele é o adversário de Israel, o adversário da igreja, aquele que se opõe e levanta-se contra o plano e o projeto de Deus. Mas todos nós sabemos que ele não é onipotente, ele não é onisciente e ele não é onipresente. Somente Deus o é. Portanto, Satanás, como criatura de Deus, ele não tem todo o poder, não faz tudo o que quer e não sabe todas as coisas. A grande verdade é que ele é uma criatura poderosa sim, que se rebelou, arrastou anjos com ele e agora governa os poderes das trevas, mas cuja condenação já está feita e cujo desfecho final de sua história também já está traçado pelo Deus que tudo fez, tudo faz e tudo é regido de acordo com a sua vontade. Inclusive, essa derrota de Satanás já está prevista por Deus nas Santas Escrituras. O outro termo citado aqui no subtópico 3 da lição é diabo, do grego diabolos, que quer dizer caluniador.
ele é o caluniador. E lá em Apocalipse 12, diz que quando ele cai por terra, então caiu por terra aquele que ficava atacando, que ficava caluniando, que ficava fazendo toda sorte de mal. Mas contra essas forças espirituais, o cristão peleja, luta no poder do nome de Jesus Cristo, com a palavra da verdade, revestindo-se da armadura de Deus, vigilante em todo o tempo para não ser enganado, porque Satanás e seus demônios basicamente trabalham com o engano, com a mentira e com tudo aquilo que não presta, promovendo discórdia, divisão, promovendo a inimizade e todos os males, porque o pecado tem a sua origem na pessoa de Satanás, na rebeldia de Satanás. Concluindo então, nós podemos dizer que os demônios, organizados e liderados por Satanás, constituem uma realidade do mundo espiritual. E a estes, afirmo novamente, nosso Senhor Jesus Cristo venceu na cruz. E nós aguardamos a concretização final da história, quando não haverá mais qualquer tipo de ação satânica, demoníaca, isso no eterno reino de Deus. Ora, vem, Senhor Jesus, oramos para que venha o reino de Deus, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E a paz reine e domine sem pecado algum. Isso é o que almejamos e que vemos no horizonte profético, de acordo com a palavra de Deus.